O despacho de mero expediente é um ato do juiz, tá? Que é um ato sem conteúdo decisório, ou seja, o juiz não está decidindo algo exatamente nesse processo, ele está dando cumprimento a algo, algum ato, está mandando que algo seja feito, mas não é propriamente uma decisão. Como é que eu vou explicar isso para você melhor? Vamos lá. Você estava lá dando uma olhada no seu processo, você está curioso, quer saber o andamento, viu que lá está escrito, proferido despacho de mero expediente e ficou curioso, por isso você está aqui agora. Entenda o seguinte, um processo ele vai sempre ter o que a gente chama de inércia processual, ou seja, alguém vai ter que fazer alguma coisa para o processo andar. O processo, a priori, não anda sozinho, né? Quem normalmente costuma fazer algo para o processo andar são as partes, ou seja, o autor, aquele que está processando alguém, e o réu, aquele que está sendo processado, tá? Em resposta a esses andamentos dados pelas partes, ou então a certos atos que ocorreram no processo, porque a vara tinha que tomar ou tomou uma atitude, etc, etc, o juiz ele vai poder tomar decisões, tá? Muito embora de maneira assim até um pouco grosseira a gente chame de decisões quase tudo que o juiz fala no processo, a verdade é que a gente diz que tem conteúdo decisório, aquilo que efetivamente vai decidir algo que, em tese, não pode ser desfeito a não ser com um recurso, né? Então vamos supor, o juiz fala assim, olha, nesse processo aqui, você tem direito à gratuidade da justiça, você não tem que pagar nada para entrar com esse processo. Isso é uma decisão, né? Ele está decidindo algo que vai mudar todo o processo. O juiz decide, por exemplo, te dar uma liminar para limpar seu nome na Serasa num processo de negativação indevida. O juiz decide dar uma liminar para o plano de saúde fornecer um remédio, um tratamento que você, como consumidor beneficiário, precisa. Tudo isso são decisões, pode perceber, tudo isso tem um efeito prático muito claro nas vontades das partes que estão ali naquele processo, né? Agora, pro processo andar, você vai ter alguns andamentos que eles são simplesmente necessários, mas que não são uma decisão do juiz. É algo que faz parte do andamento, né? Então vamos supor, um exemplo só aqui, depois a gente vai explorar melhor para você encontrar no seu processo o que isso quer dizer, mas vamos dar um exemplo. Você entrou com uma ação, tá? Seu advogado entrou com um documento chamado petição inicial. Tá? Com esse documento ele falou, juiz, eu quero processar o plano de saúde, porque o meu cliente está com uma doença e o plano de saúde não quer cobrir o tratamento. Estou dando, é claro, aqui um exemplo. Pode ser para qualquer tipo de ação, tá? É porque essa é uma ação comum no escritório e a gente costuma usar ela como exemplo. Mas vamos lá. O que ocorre? Concorda comigo que o plano de saúde tem que saber que está sendo processado? Não é possível você processar alguém e a pessoa não ser avisada, né? Por quê? Porque tem que ter o direito à defesa, ao contraditório, à ampla defesa. São direitos constitucionais. Então, o juiz tem que mandar uma cartinha para o plano de saúde, chamada citação, para que no prazo de 15 dias o plano de saúde possa se defender no processo. Falar, não, eu acho que ele não tem direito, seja lá o que for, né? Pois bem, quando o juiz dá uma decisão simplesmente dizendo, olha, manda essa carta aqui para o plano de saúde poder se defender, para ele poder em 15 dias apresentar a defesa, que a gente chama de contestação, percebe que o juiz ele não está decidindo algo, isso é o fluxo natural do processo. Então essa decisão, se ela for apenas dizendo isso, manda a carta lá para o plano de saúde, para o réu, para ele saber que está sendo processado, a gente vai chamar isso aqui de um despacho, tá? Nesse caso é um despacho inicial, mas que é, via de regra, um despacho de mero expediente. Eu considero que o despacho de mero expediente de verdade, ele é um despacho que ele vai pegar só contagem de prazo, etc. Mas os sistemas costumam escrever isso para todo tipo de despacho. Então a gente vai trabalhar procurando auxiliar você a entender o seu processo com a noção de que todo despacho pode ser um despacho de mero expediente para fins de como eles soltam isso no seu processo, né? Mais um caso, vamos lá. Passou esses 15 dias aqui.
tá? Passou esses 15 dias e o plano de saúde não apresentou defesa. E o seu advogado, ele tá lá fazendo um monte de coisa, ele não foi lá olhar o processo para ver se deu 15 dias, ele fica esperando chegar uma intimação para ele. O que o juiz tem que fazer numa dessa? Soltar mais um despacho aqui falando, ó, advogado do autor, o plano de saúde não se defendeu. O que você quer fazer nesse processo agora? Quer já julgar? Quer tentar fazer algum tipo de prova? E aí, o que você quer? Veja, esse despacho também não tem um conteúdo decisório. Ele não está dizendo se o plano de saúde ganhou ou perdeu. Não está dizendo se o plano de saúde... se o autor tem a doença, se não tem a doença, se tem liminar, se tem gratuidade. Nada disso. A única coisa que o juiz está fazendo é avisar para você. E aí vai aparecer geralmente ainda escrito assim, ó, proferido o despacho de mero expediente, intime-se. Por que intime-se? Porque, como eu disse... Seu advogado deve ter 300 processos lá para acompanhar. Ele não entra em todos os processos todos os dias para ver quem se defendeu, quem não. Então, o juiz dá esse despacho de mero expediente falando, ó, o que você quer fazer aqui? Vamos dar continuidade nesse processo. E ocorre a intimação, que é o quê? Sai no Diário Oficial, que é como se fosse um jornalzinho todos os dias, no Diário Oficial, com o número da OAB do seu advogado, sai uma cópia desse despacho de mero expediente para o seu advogado ser avisado que agora sim o seu advogado é quem tem 15 dias, tá, para dar andamento no processo. 15 dias, no caso, úteis, tá? 15 dias úteis. Então, basicamente, eu não sei se você percebe, sempre que a gente está falando de um ato do juiz que ele não é uma decisão propriamente dita, você tem um despacho de mero expediente. Pelo menos é como o sistema, apesar de eu particularmente achar que tem uma certa diferença entre um despacho e um despacho de mero expediente, eu não quero tratar nisso nesse vídeo, porque não é um vídeo técnico, é um vídeo para você entender o seu processo. E normalmente é isso que vai significar, tá? Mas, contudo, todavia, não obstante, é interessante eu explicar para você por que é tão importante a diferença de um mero despacho, né, de um despacho de mero expediente para uma decisão. É que uma decisão, via de regra, ou pelo menos em boa parte dos casos, ela é recorrível. Já um despacho, via de regra, é irrecorrível, tá? O que isso quer dizer? Quando o juiz toma uma decisão, como vamos pegar aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo, o juiz decide que você tem que pagar as custas processuais porque você é uma pessoa que ganha muito bem. Ou ele nega a sua liminar, fala, não vou mandar o plano de saúde dar o remédio no começo do processo, não. Se for para dar, vai ser quando o processo terminar. O que você pode fazer quando isso ocorre? Apresentar um recurso. Ou seja, os chefes do juiz, os desembargadores, que são os juízes que estão acima dele, 3 deles vão rever essa decisão do juiz porque o seu advogado entrou com um recurso chamado de agravo de instrumento, tá? Agora, e se for um mero despacho, você pode recorrer? Não. São irrecorríveis os despachos de mero expediente, os despachos simples, porque entende-se que não há conteúdo decisório, por isso você não pode recorrer em tese. Por quê? Muitas vezes no seu processo vai estar escrito lá ou despacho de mero expediente, mas essa decisão, esse ato do juiz vai ter sim um conteúdo decisório. E aí eu posso te dar um exemplo comum. Lembra que a gente falou que a decisão do juiz que manda aquela cartinha para o réu para ele saber que está sendo processado é um despacho? Bom, se é um despacho, então não cabe recurso. Agora, o fato de ser um despacho não quer dizer que haja apenas esse conteúdo, porque na mesma decisão, o juiz poderia ter decidido: cite-se o réu, né, envie-se a cartinha para o réu para ele saber que está sendo processado e se defender, e, ao mesmo tempo, não defira a liminar. Percebe que, apesar de ter subido no sistema com o nome despacho de mero expediente, tem uma decisão que é típica de despacho, mas tem uma que é uma decisão, ela tem conteúdo decisório, ela resolveu algo importante para as partes? Bom, se é assim, então, obviamente, a decisão, mesmo tendo o nome despacho, ela é recorrível, tá? Ou seja, dá para entrar com recurso de agravo de instrumento contra essa decisão, tá bom?
Basicamente é isso, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Dá uma olhada nesse vídeo que a gente vai deixar aqui na tela, que eu acho que também é do interesse de vocês, e comenta aqui embaixo contando pra gente sobre o seu processo. Valeu!